Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje nós iremos falar do quinhentismo no Brasil. Já ouviu falar desse conteúdo? Tá precisando revisar para o Enem? Então chega mais! Então vamos lá, galera. É o seguinte, vou falar de quinhentismo com vocês e vou utilizar o quadro para fazer um resumo rápido, prático, para que você possa entender facilmente e detonar no Enem, ok? Seguinte, ó, primeira coisa, por que o nome é quinhentismo? Porque é o período que vai ocorrer ao longo dos anos de 1500. Os anos de 1500, pessoal, aqui ó, de 1500 até 1601, corresponde ao século XVI. E século XVI é o primeiro século de vida colonial aqui no Brasil. Então, lembrando, quinhentismo é a primeira etapa da literatura nacional, está diretamente relacionada ao século XVI, que é o primeiro século de nossa vida colonial. De boa? Tudo começou aqui, ó, pessoal, no ano de 1500, com o descobrimento do Brasil. E o descobrimento do Brasil, ele é, vamos assim dizer, um resultado de um projeto português. Portugal investiu nas navegações, naquilo que chamamos, pessoal, de expansão marítima europeia. E, resultado disso, nós tivemos o descobrimento do Brasil. Com o descobrimento do Brasil, nós tivemos o primeiro texto a falar especificamente sobre as terras brasileiras, que representa o início da literatura no Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei de Portugal, Dom Manuel, vulgarmente conhecida como Carta do Descobrimento ou Carta do Achamento. O Enem gosta do termo Carta do Achamento. Então, ó, a Carta do Descobrimento está aqui e representa o início da literatura no Brasil. Essa Carta do Descobrimento foi produzida por quem? Pero Vaz de Caminha. E é o primeiro texto a falar especificamente sobre as terras brasileiras. Como foi essa literatura no Brasil ao longo do século XVI? Ela é dividida em dois momentos, pessoal. Na literatura dos viajantes, se ligou aqui, ó, dos viajantes, e na literatura dos jesuítas, se ligou aqui, jesuítas. Por quê? Porque no primeiro momento, pessoal, aqui, ó, nessa primeira etapa que vai de 1500 até o meio do século XVI, Portugal não esteve muito interessado em explorar as terras brasileiras. O Brasil foi até alugado, tá ligado? E aí o que é que acontecia? As únicas pessoas que vinham aqui para o Brasil vinham como viajantes, colher o pau-brasil e voltavam para Portugal. E essas pessoas colhiam informações aqui e levavam de volta a Portugal. Então não era uma literatura para ser consumida no Brasil, era uma literatura para ser consumida em Portugal. Por isso, de viagens, literatura dos viajantes. E ela era meramente, pessoal, informativa. Ou seja, quem estava... Eita, escrevi errado aqui, ó. Informativa. Por quê? Porque o objetivo era levar as informações das coisas aqui do Brasil para Portugal. Que tipo de informação? Como vivia o nosso índio, como eram nossas belezas naturais, as diferenças culturais, a condição da alimentação, o modelo de vida, como era o clima, o solo e tudo mais. Então, tudo que fosse curioso para Portugal era levado por meio desses textos para que Portugal tivesse acesso. Não eram textos especializados, não. Eram cartas, eram tratados, eram informações, histórias, tudo muito simplório, com o objetivo de informar a Portugal sobre as coisas do Brasil. O principal representante desse momento, pessoal, é esse carinha aqui, ó, o Pero Vaz de Caminha. Além dele, nós teremos o Pero Magalhães Gândavo, o Gabriel Soares, mas os vestibulares gostam mesmo de citar a Carta do Descobrimento ou Carta do Achamento. A partir do meio do século XVI até o final, que aqui, ó, 1601, que é quando começa o Barroco no Brasil, nós teremos a chegada dos primeiros jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram padres especializados em ensinar a fé católica. Eles faziam parte da Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Uma companhia de padres jesuítas que viajavam pelo mundo inteiro catequizando novos fiéis. Os primeiros chegam aqui no meio do século XVI, formam as primeiras escolas jesuítas que se transformam mais tarde nas primeiras cidades brasileiras. E aqui, ó, pessoal, o objetivo dessa literatura não é mais informar, e sim catequizar. Então é uma literatura de catequese. O que é uma literatura de catequese? Que se utiliza de textos com o objetivo de conversão do fiel, ou seja, ensinar a fé católica, doutrinar os índios e colonos que aqui estavam.
essa literatura é diferente da literatura informativa. Primeiro, porque quem vai consumir isso está aqui no Brasil e não em Portugal, como na informativa. Segundo, os jesuítas tinham formação de nível superior, por isso que os textos são mais elaborados. Já são poemas, já são peças, já são diálogos, já são sermões, já são hinos para serem cantados, então já tinham uma maior elaboração literária. Mas não era nada muito aprofundado não, viu? Não é nada muito requintado não, porque tinha que ser acessível para os índios. O grande nome desse período aqui, ó, é o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta é o principal autor de todo o século XVI. Sua produção literária engloba o primeiro dicionário da língua tupi, a primeira gramática da língua tupi, peças teatrais e poemas. Suas obras eram simples e religiosas, de forte influência medieval. Sua produção engloba não somente textos catequéticos, mas também cartas informando a Igreja Católica como estava procedendo o projeto de catequização aqui no Brasil. Ele é o principal representante. Também gostam muito de cobrar o Padre José de Anchieta nos vestibulares, ok? Ó, não esquece, suas peças eram autos. O auto é um tipo de peça de caráter religioso que foi muito produzido ao longo do humanismo em Portugal. Gil Vicente é o grande autor de autos. E esses autos, eles tinham um caráter doutrinário e moralizante, com o objetivo de ensinar a fé católica, beleza? É auto com U mesmo, viu? Não é auto de altura não, viu? É auto peça teatral. Eles colocavam os índios para encenar e assim eles iam moldando os índios na fé cristã. Beleza? Ó, esse foi o nosso resumo de quinhentismo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Detone no vestibular com esse resumo. Se você gostou da nossa aulinha, ó, curte aqui, compartilha em suas redes sociais e se inscreve no nosso canal.